Fala, meus queridos geografãs, meus fãs da geografia, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, estamos aqui para mais uma aulinha de geografia das turmas aí do sétimo ano. Como vocês podem ver, a gente vai trabalhar aí a partir do tema 3, tá certo? Vamos tentar finalizar nessa aula de hoje temas 3 e 4 da unidade 2 do livro do Farias Brito 2020. É isso aí, galera, vamos lá, porque o meu canal A Geografia vem com tudo. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, continuando então, vamos lá. Tema 3 da unidade 2, diversidade da população brasileira. O Brasil, ele é um país com uma diversidade populacional muito grande. Como a gente sabe, o nosso país ele teve a sua população formada a partir da mistura de diversos povos e diversas etnias diferentes. Sendo assim, tivemos aí uma grande miscigenação, né? Tivemos uma grande mistura acontecendo aqui no nosso território, como vocês podem acompanhar aqui por este gráfico. Opa, deixa eu tentar voltar aqui este gráfico. Aqui, pronto. Então temos aqui o nosso gráfico, não, desculpa, o nosso mapa, né? Então tá aqui o nosso mapa representando aí a diversidade da população brasileira. Reparem aí, ó, que esse azulzinho aqui mais claro é a população branca. Olha só, reparem que ela é a maioria aqui nos estados da região sul e sudeste. Já nos estados ali, ó, de norte e nordeste, a gente já tem uma população negra e amarela em destaque, né? Então temos aqui as pessoas mais moreninhas, mais bronzeadas, não é isso? Então vamos lá para a próxima página. E como você pode ir reparando lá, ainda naquele mapa, você vai notar que a nossa população ela é bem diversificada, tá certo? Temos pessoas aí de várias cores, de várias etnias diferentes, tá certo? Vamos continuar aqui. Deixa eu trazer o livrinho para cá. Bom, uma das parcelas que formam aí a nossa população é a parcela dos povos indígenas, que são aí os habitantes naturais, né, os tradicionais, nativos do território brasileiro. Porém, quando os nossos portugueses chegaram, desembarcaram por aqui para colonizar este território, eles acabaram fazendo aí um massacre, matando diversos índios, né? Infelizmente, a gente perdeu uma grande quantidade de indígenas nesse período aí, no período do Brasil colônia até o Brasil império, tá certo? Muitos indígenas acabaram morrendo aí durante esse período. Para nossa sorte, a gente ainda ficou com uma parcela aí de índios considerável, tá certo? Não é uma parcela muito grande, mas ainda nos restou pelo menos 896 mil indivíduos aproximadamente. E esses 896 mil indivíduos são de 305 etnias diferentes, ou seja, são de 305 povos diferentes, às vezes eles nem falam os mesmos idiomas, né? Então, são grupos de índios diferentes, tá certo? Onde é que eles se localizam em sua maioria? Eles vão se localizar aqui, ó, principalmente na região norte e também na região nordeste. Porém, a grande maioria aqui, ó, na região norte do nosso país. E eles vão se localizar aí principalmente nas terras indígenas aqui na região norte, tá certo?
Na maioria das regiões eles vão se localizar aí mais nas terras indígenas, com exceção aqui do sudeste e também do sul, onde eles vão prevalecer fora das terras indígenas. Terras indígenas essas que foram demarcadas aí legalmente, né? Então, essas aí é que seriam as terras indígenas. Vamos continuar aqui e vamos aos povos africanos. Entre os séculos 16 e 19, ou seja, naquele períodozinho ali de Brasil colônia e Brasil império, cerca de 4 milhões de africanos eles foram trazidos aqui para o nosso território para serem escravizados. É isso mesmo. Os europeus eles foram lá na África, pegaram cerca de 4 milhões de africanos, 4 milhões de africanos, gente, é muita gente, 4 milhões de pessoas, é maior do que a população do Uruguai, é maior do que a população aqui do Distrito Federal, é muita, muita gente. E trouxeram essas pessoas para serem escravizados aqui no Brasil. Opa! Bom, com isso aí acabaram se formando algumas comunidades de descendentes de africanos, né? Então alguns africanos eles conseguiam fugir ali do domínio português, do domínio ali dos europeus, e eles acabavam escapando, formando alguns territórios que eram chamados de quilombos, tá certo? E aí depois esses quilombos foram prevalecendo, formando o que chamamos hoje de comunidades quilombolas, tá bom? Então são comunidades aí formadas principalmente por descendentes de escravos africanos aqui no Brasil, tá certo? Então aí temos essa questão. Os brasileiros que descendem de povos africanos são considerados afrodescendentes e infelizmente ainda sofrem com preconceito racial. Olha que coisa mais feia de se acontecer aqui no nosso país, né? Um país com uma diversidade tão grande e a gente ainda tem essa questão do preconceito racial, né? Não adianta a gente querer dizer que isso não existe, que não tem, porque tem sim, tá certo? A gente vê esse preconceito aí acontecendo no dia a dia. E temos a nossa parcela da população formada também pelos imigrantes, tá bom? Grande parcela da população brasileira é formada por imigrantes, principalmente europeus e asiáticos. Então vieram aí uma grande quantidade de pessoas, tanto da Europa quanto da Ásia, para poder formar o nosso território aqui, né? Para ajudar na construção, digamos assim, do nosso país. E aí eles acabaram se estabelecendo, eles foram ficando, foram formando famílias, né, foram se misturando à nossa população e hoje a gente tem uma parcela significativa da população brasileira sendo composta aí por descendentes de principalmente europeus e também de asiáticos, tá certo? Então, o Brasil ele é um país aí cuja população ela é grande parte formada por esse tripé aí que a gente acabou de mencionar. Os povos indígenas, os africanos e também os europeus e asiáticos imigrantes. Bom, por falar em imigrantes, vamos aos processos migratórios, movimentos migratórios. Para falar de movimentos migratórios, a gente vai destacar aqui uma coisa para a gente poder se organizar direitinho. Vamos entender como é que são esses movimentos migratórios. Os movimentos que a gente vai falar aqui, basicamente são dois movimentos distintos. A gente vai falar dos movimentos migratórios internos, quando ocorrem dentro do território de um único país, e vamos falar também dos movimentos migratórios externos, quando essa migração ocorre de um país para outro, tá bom? Vamos começar aqui então com as migrações externas no Brasil. As migrações externas
obviamente, remetem aos imigrantes, né? O que a gente estava falando aqui anteriormente, asiáticos, europeus, etc. e etc. Tá bom? E aqui a gente tem uma tabelinha mostrando aqui a nacionalidade dos nossos principais imigrantes durante o período aí de 1884 até 1933. Ou seja, do final do século XIX até o primeiro terço ali do século XX, tá bom? Então, os principais imigrantes foram os italianos, com mais de 1.400.000, portugueses, com mais de 1.100.000, espanhóis, quase 600.000, alemães, e aí depois japoneses, sírios, turcos e outros, tá bom? Então, esses aqui são os principais povos que se deslocaram aqui para o nosso território durante aquele período lá, até o primeiro terço do século XX. Nas migrações mais recentes, a gente já tem um número um pouco diferente disso aí. Por quê? Durante o século XX, o Brasil foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou uma potência regional. É isso aí, o Brasil é um dos principais países da América e isso fez com que ele se tornasse um polo de atração populacional e passou a atrair pessoas da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, do Haiti e também de outras partes do mundo, como por exemplo da Nigéria e da Síria, tá bom? Então a gente tem aí essa questão dessa atração populacional, então começamos a atrair muito, porém também começamos a mandar pessoas para outros territórios, principalmente aqui, ó, Estados Unidos, como vocês podem acompanhar nessa tabela. Olha só a grande quantidade de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. E mandamos pessoas também aí, principalmente para Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. São os destinos preferidos dos brasileiros, tá bom? Vamos agora para as migrações internas no Brasil. Entre o período aí de 1950 e 1960, houve uma grande quantidade de pessoas que deixavam ali principalmente o Nordeste brasileiro e ia em direção aos grandes centros urbanos, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Esse período aí ficou conhecido como o êxodo rural, né? Um período em que a população do campo ia em direção às cidades em busca de melhores condições de vida, não é isso? Então, durante esse período todo, Rio de Janeiro e São Paulo aí passou a receber muita gente, tá? Eu falo Rio de Janeiro e São Paulo, mas tivemos outros destinos também, tá? Por exemplo, Brasília recebeu muita gente, Minas recebeu muita gente, enfim. Mas os principais destinos eram São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período aí, as regiões Centro-Oeste e Norte também passaram a receber milhares de migrantes, ou seja, muita gente começou a se deslocar também para o Centro-Oeste e para a região Norte, além também da grande quantidade de pessoas que chegavam ali na região sul do nosso território, tá certo? Então, um fluxo muito grande ocorrendo aí dentro do território brasileiro, de pessoas se deslocando de uma região para outra, tá? Principalmente saindo do Nordeste. Durante todo esse período aí que a gente falou, de 1950 até 1990, 95, por ali, ainda ocorria um grande fluxo de migração para outras regiões, tá certo? Dos anos 90 até os dias atuais, a gente passou a ter uma migração de retorno. O que é essa migração de retorno? É aquela galera que tinha saído aqui, ó, do Nordeste e tinha ido para cá, para o Sudeste, tentar a vida,
né, a vida deu uma melhoradinha e aí a galera começou a voltar lá para o Nordeste. Reparem aqui, ó, a grande quantidade de pessoas saindo agora, ó, de São Paulo, voltando aqui para os estados nordestinos, né? Então, tivemos essa migração de retorno acontecendo muito fortemente, tá bom? Além dessa migração de retorno, a gente pode observar aqui também que São Paulo já não segura mais tanta gente. Vemos aqui que tem muita gente chegando ainda, porém, olha só, né, muita gente saindo de São Paulo para Minas, indo lá para o Nordeste, tem uma grande quantidade vindo aqui para o Paraná, né? Então a população ela começa a se deslocar e ficar menos tempo ali em São Paulo. São Paulo passa a não ser mais tão atrativo assim, por longos períodos. E olha só para onde a galera começa a ir mais aqui, ó, a partir do ano de 2005 para o Centro-Oeste, principalmente aqui, ó, para Goiás, as cidades aqui do entorno do Distrito Federal, elas passam a receber uma grande quantidade de pessoas e tem um crescimento assustador a partir dos anos 2000, né? Passamos a ter cidades aí como, por exemplo, Águas Lindas, que teve a população multiplicada aí 200 vezes nesse período, tá certo? Então, Centro-Oeste atraindo uma grande quantidade de pessoas. Vamos aí agora ao nosso tema 4, vai ser rapidinho, não vou me prolongar muito não. Povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais, basicamente, são aqueles que vão possuir uma cultura própria, tá bom? E uma territorialidade, ou seja, eles vão ter a sua própria cultura e um determinado território onde eles vão exercer essa cultura deles. Que povos são esses que a gente está falando? São comunidades tradicionais brasileiras, como, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os caiçaras e os ribeirinhos, tá bom? Então, temos aqui ó, a questão da territorialidade, como eu acabei de falar, a territorialidade nada mais é do que o território onde aquela população tradicional vai exercer a sua cultura, onde a população ela vai praticar os seus hábitos, né? Então, onde ela vai dominar ali e vai viver naquele território. Essa que é a territorialidade. Conflitos históricos e contemporâneos. Os conflitos históricos aí, basicamente, são aqueles conflitos indígenas que a gente já tinha falado antigamente, né, nesse mesmo vídeo, e temos ainda também a questão dos quilombolas, né, que grande parte ainda não são reconhecidos, não têm os seus territórios reconhecidos, porém, nos dias de hoje a gente está tendo aí já uma preocupação maior com esses povos, tá certo? Então o governo já começa a se preocupar mais com esses povos aí e estão começando a demarcar os seus territórios, tá certo? Porém, a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente, tá certo? Bom, galerinha, por hoje é só. Chegamos aqui no final da nossa aulinha de hoje. Tem uma atividade aí nas próximas páginas, página 370 e 371. Para quem é meu aluno, fica essas atividades aí. Para quem não é, fica aqui o meu abraço. Valeu, obrigado pela atenção e vamos geografar o mundo!